Olá, queridos amigos e irmãos aqui do canal. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje nós vamos mergulhar em um estudo profundo do Salmo 73, uma das passagens mais inspiradoras e humanas da Bíblia. Vamos tentar entender, sabe, gente, como que o salmista ele enfrenta algumas dúvidas, crises, a tentação de questionar Deus, e como nós podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida diária, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, preparem a Bíblia, papel e caneta e vamos juntos nessa jornada de fé e reflexão. Vamos lá? Pega lá sua Bíblia, a minha já está aqui comigo. E vamos nos aprofundar neste salmo maravilhoso, Salmo 73. Gente, o Salmo 73, ele inicia o terceiro livro dos Salmos, que vai do Salmo 73 a 89, tá bom? Então, ele tem, gente, 28 versículos. Então, eu acho interessante eu ir lendo e já ir refletindo aqui com vocês, tá bom? Só que antes de mais nada, vamos orar. Vamos clamar ao Espírito Santo para nos dar sabedoria, para a gente entender a palavra do Senhor? Então vamos lá. Fecha os seus olhos se você puder. Se você não puder, apenas se conecta com o Senhor e vem junto comigo. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este momento. A sua palavra diz que onde um ou dois estiverem reunidos no seu nome, ali o Senhor está. Então venha, Senhor, e fique muito à vontade entre nós. Abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra. Venha com Teu poder sobre esse vídeo, Senhor, e que ele possa atingir as famílias, o coração de quem estiver ouvindo, Senhor. Venha com Teu poder sobre nós. Expande, Senhor, o nosso conhecimento. Aumenta o nosso entendimento. Venha sobre nós com a sua mão, Senhor. Derrama o seu Espírito Santo sobre nós. Essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É importante você saber que o Salmo 73 ele é atribuído a Asaf, um dos levitas e músicos do Templo de Jerusalém. Foi escrito provavelmente durante um período de prosperidade, um tempo de paz, talvez após ali o retorno do exílio, tá? Porque era um tempo de relativa paz. O salmista, gente, ele enfrenta uma crise aqui de fé, porque ele observa a prosperidade dos ímpios e a aparente falta de justiça. Ele está olhando para isso e isso vai trazendo nele dúvida e frustrações. E essa dúvida e frustração leva ele a uma busca sincera por Deus, buscando entender tudo isso e renovar a sua confiança. O Salmo, gente, ele reflete uma luta interna comum em muitos fiéis e muitas pessoas que acreditam em Deus. Como conciliar a justiça de Deus com a aparente prosperidade dos malfeitores? Então, esse salmo vai falar isso aqui pra gente. Então, Asaf, ele está expressando uma luta interna que muitos de nós sentimos. A dúvida diante dessa prosperidade do ímpio e aquela sensação de injustiça no mundo. É isso que ele está expressando nesse salmo. Mas, ao final, encontramos uma linda revelação da fidelidade de Deus e do valor de confiar nele. Então, fica aqui até o final para aprender junto comigo, tá bom? Para aprender junto comigo mais esse ensinamento maravilhoso do Senhor para nós, que Ele deixou aqui, quentinho, registrado. Então vamos lá, gente. Salmo 73, a prosperidade e o fim dos ímpios. Um salmo da família de Asaf. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Bom, gente, aqui o salmista ele já começa, reafirmando
a sua fé na bondade de Deus, especialmente para aqueles que têm um coração puro. Este, gente, é um lembrete de que apesar das dúvidas, a nossa confiança na bondade de Deus, ela tem que permanecer, igual a dele aqui que permanece. Mesmo com dúvida, a sua confiança na bondade de Deus permanece, tá? 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam, por pouco não escorreguei. Aqui ele está confessando que quase perdeu a fé ao observar a prosperidade dos ímpios. Mas quando ele entra na presença de Deus, a sua perspectiva muda. O santuário simboliza um momento de comunhão e de reflexão que traz clareza à dúvida que ele está sentindo. Né? Por isso que ele fala assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porque quando a gente deixa tudo nas nossas mãos e quer fazer as coisas por nós mesmos, a gente tropeça, a gente escorrega, a gente cai. Tá bom, gente? Então a gente precisa estar atento e depender do auxílio de Deus. Contar sempre com o auxílio dele em todas as coisas da nossa vida. Número 3. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Ele admite sentir inveja daqueles que parecem ser bem-sucedidos. Parece que esses aqui, eles são bem-sucedidos sem temor a Deus. Uma emoção comum que revela a sua luta interna com a ideia de justiça divina. Ele só está olhando, gente, com o olhar humano dele. Mas a gente precisa aprender a ver as coisas como Deus vê, inclusive a gente. A gente precisa aprender a enxergar a gente como Deus nos enxerga. Como isso é importante. Como isso que eu estou dizendo para você neste momento pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Tente ver você como o Senhor te vê. Tá bom? Versículo 4. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. O salmista, gente, ele está observando que os ímpios parece que não enfrentam sofrimentos como os justos, o que reforça a sua dúvida sobre a justiça de Deus. Eles parecem viver sem problemas, mas, escuta isso aqui, versículo 5, estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais, não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Presta bem atenção. Ele está reforçando aqui ainda a sua percepção de que os ímpios parecem escapar das dificuldades humanas, o que causa ainda essa frustração e esse questionamento. Mas vai ouvindo. Por isso, a soberba lhe serve de colar e seu orgulho se vestem de violência. Aqui ele já está enumerando algumas percepções dele negativas, como o orgulho, cobiça, insensatez. Ele está reforçando a sua visão de que eles vivem de modo errado, certo? Mas parecem prosperar. Mas agora eu falo uma coisa para você. Vocês acham que isso vai muito longe? Continua ouvindo, tá, gente? Versículo 7. No seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardes. Tudo começa na nossa mente, inclusive a maldade. É uma imagem bem clara que mostra a arrogância e a autossuficiência dos ímpios, que parecem satisfeitos em sua arrogância, certo? Mas olha o versículo 8. Eles zombam, e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância, exaltam a própria corrupção. Então aqui ele já está refletindo esse versículo, a presunção dos ímpios, que se sentem invencíveis e desrespeitosos com Deus. Eles se sentem, não precisam de nada. Vai vendo.
Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de sua língua. A persistência na arrogância, na blasfêmia do que eles estão falando, revela uma atitude de desprezo pela justiça de Deus. Mas, olha só, por isso seu povo se revolta para eles e se delicia, sorvendo suas palavras até saciar-se. As pessoas ao redor parecem ser atraídas pelos ímpios, talvez por sua riqueza e poder, o que aumenta o sentimento de injustiça de Asaf, porque ele vê que os ímpios ali, eles estão chamando a atenção das pessoas, as pessoas estão querendo, sabe, fazer parte, conhecer, se aproximar, e isso vai dando nele um sentimento de injustiça, entendeu, gente? Versículo 11. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Olha a arrogância, né, gente? A prepotência. Os ímpios, eles estão questionando a soberania de Deus, achando que ele não conhece ou que ele não se importa com o que acontece. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o nosso Senhor, o nosso Criador, ele é onipresente, onisciente e ele é onipotente. Não existe ninguém e nada como o nosso Deus. Nada. Versículo 12. Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. O salmista, gente, ele resume sua visão de que os ímpios, eles parecem viver livres de problemas, o que contrasta com a sua própria luta por justiça. Entendeu? Eles não precisam de ninguém. Eles fazem a própria justiça deles. E eles tentam demonstrar isso, entendeu? Mas como eu falei para vocês, tem um Deus poderoso que sabe tudo, que vê tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada é poderoso como o nosso Deus. Nunca se esqueça disso. 13. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração e lavei a mão em sinal de inocência. Gente, aqui ele confessa a sua integridade, questionando por que então sofre enquanto os ímpios prosperam. Por quê? Você já fez essa pergunta para você? Por quê? Por que a gente sofre enquanto alguns maus prosperam? Próprios versículos seguintes vão responder: para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de seus filhos? Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Olha isso, gente. A compreensão da justiça de Deus, ela é complexa, não é fácil de entender. E o salmista, Asaf, ele admite sua limitação em entender as ações de Deus. Por isso que a gente precisa reconhecer que dúvida, ela só pode abalar nossa fé. Entendeu? Então ele reconhece que a sua dúvida poderia ser uma traição à sua fé e ao seu testemunho. Então a gente também precisa se livra de toda dúvida, sabe? Se tem alguma questão, vai diretamente com Deus. Nós podemos fazer isso, mas limpa a sua mente para você poder ouvir a voz, porque nada vai ficar sem resposta. Deus não vai deixar nada sem resposta. Ele responde todas as orações. É que às vezes a nossa cabeça está tão cheia que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então, para isso a gente precisa, sabe, esvaziar nossa mente, se conectar com Deus, silenciar, porque o Senhor, Ele fala. E às vezes, sem dizer uma palavra. Até que entrei na casa de Deus
E então compreendi o destino dos ímpios. Ai, 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 ai. Agora sim, gente, a entrada na presença de Deus trouxe para Asaf uma revelação, uma compreensão mais profunda do destino final dos ímpios. Ele conseguiu ter ele conseguiu ver um pouco de tudo aquilo. Entendeu, Senhor? Como eu falei para vocês, ele não estava orando, ele não estava pedindo. O Senhor começou a mostrar as coisas para ele. 18. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Deus, em sua justiça, coloca os ímpios em caminhos que levam à sua própria destruição, mesmo que pareçam prosperar momentaneamente. Eles estão cavando a própria cova, entendeu? Eles estão plantando o que eles mesmos vão colher, gente. É isso. 19. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. Gente, a prosperidade do ímpio, ela é passageira. É comparada a um sonho que se desfaz rapidamente. E isso revela a futilidade da sua arrogância, que nada serve, a não ser para se desviar mesmo do que o Senhor tem pra gente. Porque, gente, um coração arrependido e quebrantado, o Senhor não resiste. Mas cadê a pessoa querendo fazer isso? Cadê a pessoa querer se desviar, se voltar dos caminhos errados que tem tomado? Nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar para o caminho certo. Nunca é tarde, tá bom? Versículo 20. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. É o que eu acabei de falar sobre um sonho que se desfaz rapidamente. Deus, ele irá acabar com a ilusão dos ímpios. Tá aqui. Levando-os à vergonha, a se sentirem envergonhados pelas atitudes, pelas ações, pelas escolhas, pelas decisões que tomaram. 21. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante a de um animal irracional. Aqui agora ele está falando dele, porque ele está caindo em si. Ele está reconhecendo de que a sua amargura e a dúvida eram resultado da sua falta de compreensão espiritual, da sua conexão e entrega total nas mãos do Senhor. 23. Contudo, sempre estou diante de ti, portanto tomas a minha mão direita e me sustens. Mesmo na dúvida, Deus permanece ao nosso lado, segurando a nossa mão e nos guiando. Nunca, nunca esqueça isso. 24. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherá em glória. Uau, gente. Deus orienta Asaf. Ele orienta. E no final, ele considera bênçãos, por ele ter confiado nele, por ele ter caminhado com ele, por ele ter voltado o seu coração para Deus. Ai, como é bom caminhar com o Senhor. 25. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Olha que lindo, gente. Ele está mostrando que Deus é a sua prioridade. Ele é tudo para ele. E a sua alma anseia por sua presença. Que você também faça a mesma coisa que Asaf. Que o Senhor possa ser tudo para você. Que a sua alma anseie pela presença do Senhor e que você a busque. Que você a busque. Da forma mais sincera que você conseguir. Que é isso que o Senhor deseja, a sua verdade. 26. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre.
apesar das nossas fraquezas humanas, a nossa força, ela vem do Senhor. Como ele diz aqui, ó, por mais que o meu coração define, a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Entendeu, gente? Porque o Senhor é a nossa força. E a nossa força vem de Deus, que é a nossa porção aqui na terra. É a nossa porção eterna. O Espírito de Deus que habita em nós. 27. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Deus está dizendo que Ele vai julgar aqueles que se afastam dEle. E sempre vai reafirmar a sua justiça. Não existe melhor caminho do que estar com Deus, gente. Não existe. Não existe. Sabe, porque você sente esse vazio que a gente carrega no peito, só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Só pode ser preenchido por Ele. Nada preenche. Você pode tentar colocar pessoas no lugar, coisas no lugar. Vai continuar aí o vazio. Que só Ele pode preencher. Entendeu? Então, Ele está dizendo, aqueles que se afastam dEle, que os rejeitam, serão julgados. E o 28 e último, eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Gente, ele conclui Asaf valorizando a comunhão que ele tem com Deus, que é o seu refúgio, é o motivo da sua alegria, mesmo diante das dúvidas que ele tem e dificuldade. O Senhor é tudo para ele, tudo para ele. Que lindo, né? Olha só, gente, nós sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas dificuldades, Deus trabalha para o nosso bem. Se algum de nós, gente, se algum de nós tem falta de sabedoria, a gente pode se achegar e pedir a Deus, porque a sua palavra diz que Ele nos dá liberalmente. Quando nós enfrentamos as nossas dúvidas, colocamos nos pés do Senhor, nós podemos buscar a sabedoria em Deus, podemos buscar nele. O Salmo 37, ele fala que não se indignes por causa dos que prosperam em seus caminhos. Confia no Senhor e faz o bem. É isso. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos parar de cuidar da vida do outro. Deixa que o Senhor está vendo. Os olhos dele estão por todas as pessoas. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Então vamos fazer como esse salmo diz, Salmo 37. Ele fala, vai, não fica se indignando por causa daqueles que estão prosperando no caminho deles. Confia no Senhor e faz o bem em você. Porque a confiança no Senhor é o caminho para a paz, meus irmãos. É o caminho para a paz. E a palavra do Senhor diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, que a confiança em Deus, gente, seja fundamental na sua vida. Mesmo quando não entendemos alguns caminhos. Mesmo quando, às vezes, estamos confusos pelos caminhos. Confia. Confia e dê graça. Em tudo você dê graça. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele vê o que você não vê. Entendeu? Asaf, gente, ele não esconde suas dúvidas. Ele as apresenta todas diante do Senhor. E nós podemos fazer o mesmo. Deus, ele conhece nossos corações. Ao olhar para o fim dos ímpios, gente, Asaf, ele percebeu que as conquistas deles eram passageiras. Nosso verdadeiro tesouro está no Senhor. A palavra também fala que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, onde que está o seu coração? O que você tem colocado no seu coração? Olha, assim como Asaf, ele entrou no santuário, nós devemos buscar momentos de oração, de adoração, de reflexão, para alinhar a nossa perspectiva com a do Senhor. Mesmo quando nós sentirmos que tudo está desmoronando,
nós podemos confiar que Deus está conosco. E Ele tem um propósito maior e melhor. Sempre, sempre, sempre. Gente, este Salmo 73, ele nos ensina que dúvidas, às vezes, e dificuldades vão surgir, podem até fazer parte da caminhada. Mas não deixa a dúvida crescer e ganhar espaço no seu coração. Porque o mais importante é manter nossos olhos fixos em Deus. Você concorda comigo? Na fidelidade de Deus e na esperança da vida eterna. Estamos só de passagem. Logo nós voltaremos para casa. E eu confesso que eu não vejo a hora disso acontecer. Quando nos sentimos injustiçados e confusos, nós podemos nos aproximar do colo do Senhor, colocar tudo nas mãos dele e pedir que Ele limpe os nossos pensamentos e nos guie para a verdade e a paz. Se você gostou desse estudo, deixa o seu like aqui, compartilhe pelo menos com uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Se inscreva aqui no meu canal também, para mais conteúdos como esse. E lembre-se, Deus é bom. Mesmo nos momentos difíceis, confie nele, busque sua presença e siga firme na caminhada de fé. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Beijo, gente.